Graça e paz, amada igreja, amigos e amigas, queremos agradecer a vocês mais uma vez pela presença de todos. Quero desejar que a paz do Senhor possa reinar no coração de cada um de vocês. Amém? Bem, para vocês que têm nos acompanhado esses últimos dias, tenho observado que nós temos diariamente lançado algumas devocionais para meditar um pouco naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Tivemos aí uma sequência de meditações nas cartas que foram escritas às igrejas da Ásia Menor, descritas ali no livro de Apocalipse, no capítulo 2 e 3. Já estivemos estudando todas elas e hoje nós vamos falar da última carta que foi escrita à última igreja chamada Laodiceia, que está no capítulo 3 a partir do versículo 14. E eu gostaria que você acompanhasse essa leitura comigo. Apocalipse capítulo 3, verso 14 em diante, nos diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é frio e nem é quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Essa é a carta à igreja de Filadélfia. Uma igreja bem diferente de todas as outras que nós estudamos durante esses dias. Uma igreja totalmente diferente das últimas seis, porque ela é uma igreja ao qual nós não vemos, pelo menos no texto em que lemos, Deus falando de algum ponto positivo daquela igreja. Assim como estudamos a penúltima igreja que foi Filadélfia, vimos justamente aqui agora o contraste, o inverso de tudo isso. Pois Filadélfia, como nós vimos na última devocional, era uma igreja que o Senhor não disse nada de errado sobre ela, ou seja, Deus não atentou para nenhum ponto negativo em Filadélfia. No caso da igreja de Laodiceia é justamente o inverso. Deus não pontua de forma alguma nada de positivo nessa igreja. Então, nós vemos aí uma igreja que, por causa da forma que tem vivido e do jeito que ela tem, digamos assim, reproduzido ou testemunhado do amor de Deus, da vontade, da fidelidade do Senhor, da palavra do Senhor, daquilo que tem aprendido, não tem agradado a Deus de forma alguma. O Senhor chama a igreja de Filadélfia de uma igreja morna. Ele ainda diz: olha, você não é fria nem quente, antes você fosse fria ou quente. Imagine o que seria para alguém ou para uma igreja ouvir de Deus que preferia que ela fosse fria com ele. Imaginem só, gente, que tristeza deve ser. Mas Deus diz: porque você é morno, eu vou me dar-te-ei da minha boca. Na verdade, a igreja de Laodiceia, ela acaba sendo exortada por Deus porque ela é uma igreja prepotente. Ela é uma igreja que tem confiança nas suas riquezas. Ela mesma diz: nós somos ricos e não precisamos de nada. Quando ela diz isso, é como se dissesse: olha, nós não precisamos nem de Deus. Nós temos todas as coisas. Nós podemos fazer tudo por causa da nossa riqueza e de tudo que nós possuímos. Imagine, uma igreja prepotente e confiar tanto nas próprias riquezas, na própria força, digamos assim, na própria intelectualidade, no próprio conhecimento, que acredita que não precisa de mais nada. E você observa, nós observamos tanto isso, que Deus chega ao ponto de dizer no verso 17 que o que ele vê naquela igreja é uma igreja infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E Deus vai dizendo para eles: olha, comprem ouro refinado de mim, né, para que vocês realmente se tornem ricos. Compre vestes brancas para que vocês possam esconder a nudez, ou seja, as coisas erradas que têm feito, né? Ou seja, a gente entende ali
que Deus, na verdade, mostra àquela igreja que ela não é nada daquilo que ela pensa. E eu acho interessante também o verso 19. Observe bem o que diz no versículo 19 do texto. Ele fala assim, olha, eu repreendo e disciplino aqueles que amam, portanto seja zeloso e arrependa-se. Mesmo Deus não conseguindo ver nada que o agradasse naquela igreja, Deus ainda não desiste dela. Deus diz, olha, eu repreendo aqueles que amam. O que Deus quer dizer para Laodiceia? Ele está querendo dizer o seguinte, olha, vocês têm andado por caminhos errados, vocês têm feito coisas que têm me desagradado, vocês têm feito coisas que estão totalmente fora daquilo que eu ensino através das minhas palavras, mas eu quero dizer que eu ainda amo vocês, por isso eu estou chamando a atenção, por isso estou exortando para que vocês se arrependam e que vocês voltem atrás das coisas que têm feito. Então a gente observa que às vezes nossas vidas é da mesma forma. Mesmo quando estamos vivenciando ou caminhando tomando, fazendo escolhas ou caminhando por caminhos que desagradam ao Senhor, o Senhor ainda tem estado ao nosso lado, desejando que nós possamos nos arrepender, nos exortando e nos instruindo a voltar-se para Ele. Porque o desejo de Deus não é que ninguém se perca, mas que todos se salvem. A verdade é que a salvação da humanidade, ela só não será possível para aquele que não deseja fazer parte da salvação do Senhor. Pois aquele que se arrepender das suas más obras e se entregar ao Senhor e se converter dos seus maus caminhos, este sim receberá do Senhor a coroa da vida, da mesma forma como nós começamos a ouvir e entender daquilo que o Senhor fala em tantas outras cartas. Observe também que Deus fala aqui no verso 20, olha, eis que estou à porta e bato, ou seja, Deus ainda está insistindo com aquela igreja. Deus poderia abandoná-la, Deus poderia dizer assim, olha, já que ela não quer nada, já que essa igreja não quer nada comigo, já que essa igreja não se importa com os meus mandamentos, não se importa com o que eu estou ensinando, não se importa com a minha palavra, eu não quero saber mais dela, mas é justamente o inverso. Eis que estou à porta e bato, é como se o Senhor dissesse, olha, eu estou batendo, se você abrir, eu entrarei e cearei com você. Então a gente percebe que essa palavra é uma palavra igreja, uma igreja que Deus já tem demonstrado que precisa mudar, que precisa se voltar para Ele. Isso nos faz pensar, meus irmãos. Isso nos faz pensar que muitas vezes nós também vivemos dessa forma. Sabe uma coisa que eu comecei a perceber? Como é que nos tornamos uma igreja morna? O que seria uma igreja morna? Se nós fôssemos pensar nos padrões de hoje, uma igreja morna, por exemplo, é uma igreja que fala de Jesus, mas ela não vive aquilo que Jesus ensina. Uma igreja morna é caracterizada por uma igreja que ela não tem compaixão dos seus. É uma igreja que ela não cuida uns dos outros. É uma igreja onde o objetivo muitas vezes é tentar sobressair. Uma igreja onde as pessoas vivem tentando ser melhores do que as outras. Isso é uma igreja morna. E eu poderia citar muitas outras. E sem falar de igreja, o que seria um servo de Deus morto? Um servo de Deus morto, além de tudo isso, também é aquele servo que muitas vezes troca Deus por qualquer outra coisa. Já viu muitas vezes pessoas que dizem assim, eu saí da igreja por causa do pastor tal, eu saí da igreja por causa do irmão tal, eu saí da igreja porque aquela igreja não presta. Só que quando dizem eu saí da igreja, quer dizer assim, eu abandonei a Cristo. Porque nem busca mais ao Senhor, nem se importa mais com Ele. Isso também é a vida de alguém morno. Ou uma pessoa que lê a Bíblia, que aprende, que sabe o que a Bíblia diz, de cor e salteado, que sabe interpretar, mas ao mesmo tempo não reproduz aquilo na vida dele. É uma igreja morna. Ou seja, podemos dizer que uma igreja morna é como a sinagoga de Satanás, que foi citada em outras cartas em Apocalipse. A sinagoga de Satanás, por que Jesus chamava os judeus de sinagoga de Satanás? Porque os judeus conheciam a lei de Deus, conheciam a palavra de Deus, independente que eles aceitassem a Cristo ou não, mas eles não compreendiam nem o que Deus, o Deus do Antigo Testamento, digamos assim, que era o Deus que eles têm como sendo o Deus verdadeiro, principalmente para os judeus ortodoxos. Então, assim, nem isso eles viviam. Eles usavam a palavra de Deus para perseguir os cristãos, para disseminar ódio, para fazer com que as pessoas fossem criticadas, para fazer com que as pessoas fossem perseguidas e até mortas. Entende? Então, assim, aí nós vemos uma igreja cristã, uma igreja que diz que acredita em Cristo, que está cumprindo a vontade de Cristo, que tem que viver e testemunhar aquilo que Cristo ensina, mas na verdade fazendo tudo o inverso.
É como aquelas pessoas que muitas vezes falam, mas não vivem, pregam, mas a sua vida é totalmente contrária a tudo aquilo. É como uma igreja que muitas vezes demonstra amor na hora dos cultos, demonstra uma paixão na hora dos cultos, mas quando termina o culto, as pessoas não conseguem se olhar. Isso também é caracterizado como uma igreja morna. E nós precisamos tomar cuidado com tudo isso, porque se nós não tomarmos cuidado, talvez nós estejamos sendo como Laodiceia. O último vídeo, o penúltimo, melhor dizendo, o vídeo que eu postei, que nós postamos, que foi o vídeo falando da igreja de Filadélfia, só fala de uma igreja que mesmo sendo fraca, ela é forte porque ela cumpre a vontade de Deus. E como eu disse naquele vídeo, naquela devocional, muitos de nós temos vontade de ser como Filadélfia. Nenhum de nós queremos ser como Laodiceia. Mas a verdade é que a escolha de ser como Laodiceia não está apenas no desejo de dizer que não quer ser. Para não sermos como Laodiceia, precisamos ser pessoas que cumprem a vontade de Deus e principalmente que aprendem com o Senhor. Lembram que o Senhor disse a Laodiceia no versículo 19? Eu exorto aqueles que eu amo. O que Deus quer dizer com isso? Que Ele tem nos exortado a obedecer a palavra dEle e a observar as coisas que Ele ensina. E somente assim nós seremos capazes de não ser uma Laodiceia no tempo de hoje. Observe que um texto muito conhecido que nós usamos para muitas vezes até pregar e evangelizar. Às vezes falamos para as pessoas que ainda não conhecem a Cristo, olha, Deus está na porta do teu coração, querendo entrar e Ele está batendo, mas olha que Cristo, essa palavra é para a igreja. Imagine que quão triste é. Deus está do lado de fora da igreja, pois se Deus está batendo a porta querendo entrar, significa dizer que Deus está fora. E se Deus está fora, o que reina? As coisas do mundo. Porque a verdade é que ou reproduzimos as coisas da carne ou reproduzimos as coisas do Espírito. E Deus quer entrar na nossa igreja, Deus quer entrar na nossa vida. Mas para Deus entrar na nossa vida é necessário que nós possamos ouvir a voz dEle e que possamos atentar para tudo que Ele nos ensina, nos arrepender e voltar atrás das coisas que desagradam a Ele. Então, nessa manhã, melhor dizendo, nessa devocional, eu quero dizer que o que chamou a minha atenção e o que eu deixo como ensinamento para nós é para que nós possamos atentar para a nossa obediência na palavra de Deus. Quando obedecemos a Deus de forma parcial, não teremos um Deus completo. Quando fazemos a vontade de Deus apenas quando nos convém, nós não teremos um Deus completo. Então é viver no meio termo. Sempre que vivemos no meio termo, nós vivemos como mornos, porque não somos nem frio e nem quente. Então que eu e vocês não venhamos viver de forma morna, ou seja, no meio termo, mas que possamos reafirmar a nossa fé e o nosso desejo de fazer a vontade de Deus e de cumprir a vontade dEle da forma que Ele quer, da forma que agrade a Ele. Amém? Vamos orar nesse momento, feche seus olhos. Obrigado, meu Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelos Teus ensinamentos, obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado porque diante de cada devocional dessa nós tivemos a oportunidade de nos ver como igreja e como servos do Senhor. Obrigado, Deus, porque muitas vezes, mesmo merecendo o castigo do Senhor, o Senhor é compassivo e misericordioso para com a gente. Obrigado porque mesmo numa igreja, numa carta desta forma, escrita a uma igreja que não te agradava, nós somos capazes de olhar para nós e observarmos o que em nós desagrada o teu coração e que entristece o teu ser e possamos voltar atrás. O meu desejo é para que nós possamos deixar sempre a porta do nosso coração aberta para que o Senhor possa entrar. E dessa forma, vivemos a tua vontade e o teu querer da forma que te agrade. Por isso eu louvo e engrandeço o nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. Mais uma vez, obrigado por vocês terem nos acompanhado nessas devocionais. Concluímos hoje a devocional falando sobre as igrejas da Ásia Menor. Mas continuaremos todos os dias postando devocionais e esperamos que cada uma delas possam trazer ao seu coração o conhecimento da palavra de Deus. Amém? Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações para quando receber vídeo novo você poder também estar sendo avisado. Se você gostou também desse vídeo, clica no botão de gostei
mas peço que Deus e o Espírito de Deus seja aquele que traz ao seu coração a iluminação e a revelação referente à palavra dele. Amém? Deus abençoe a todos mais uma vez, em nome de Jesus.